Então, quando a gente está falando de teor de umidade, a gente precisa ter muito claro o seguinte: a gente não está falando apenas de peso, né, de grão, a gente está falando de conservação, né? O teor de umidade ele tem um impacto muito grande sobre a conservação do produto. Então, se a gente descuida disso, levando em consideração a nossa característica de clima, onde a gente tem um clima predominantemente quente e úmido, a gente vai estar obviamente colocando esse grão numa situação vulnerável, numa situação de risco, onde a minha chance de ter problemas com infestação de insetos, de fungos, enfim, é muito grande. Fora isso, a gente precisa levar em conta também a própria questão fisiológica do grão, né? Então não tem como a gente mudar isso. O grão, quanto mais úmido, quanto maior o teor de umidade, mais intensa a sua atividade metabólica. Então, quanto mais intensa essa atividade metabólica, maior a respiração do grão, como a gente costuma dizer, o que acontece? Maior a liberação de calor desse grão, esse grão passa a perder mais água e esse grão passa a consumir matéria seca. O que quer dizer isso? Esse grão começa a perder valor nutricional, ele começa a consumir proteína. E por isso, recentemente, a gente viu aí o mercado chinês dizendo que a soja brasileira tem baixo teor de proteína. Mais ou menos há um ano aí veio aquela polêmica, agora a China só quer soja com teor de umidade de até 13%. E aí o mercado brasileiro entra em polvorosa por causa desse assunto. Mas onde é que está a explicação ou a razão para isso? Tem uma explicação, tem uma lógica? Tem, obviamente que tem. O que acontece? Um grão sujeito a um teor de umidade mais alto é um grão mais estressado, vamos dizer assim. É um grão que tem uma atividade metabólica mais intensa. É um grão que está respirando de uma maneira mais intensa. É um grão que está perdendo matéria seca. Ele está perdendo proteína, ele está perdendo valor nutricional. E isso não tem como a gente mudar. Eu falava anteriormente algumas coisas do tipo assim, a gente consegue mudar a nossa estratégia de armazenagem. A nossa estratégia, olha, como a gente vai conservar esse grão? A gente consegue mudar isso. Agora, a nossa característica de clima, a gente não vai conseguir mudar. A nossa característica climática, não tem como a gente mudar isso. A fisiologia do grão, a gente também não vai conseguir mudar. E mais ainda, o fungo, o inseto que ataca a massa de grãos, a gente também não vai conseguir mudar. Então, a gente tem muitos fatores à nossa volta nesse contexto de armazenagem que a gente não tem como mudar, a gente não vai conseguir alterar esses fatores. Então a gente precisa se adaptar. Falando de um contexto de Brasil, de realidade brasileira de armazenagem de grãos, a gente tem o nosso clima que não nos favorece, assim como, por exemplo, o clima americano, onde é fácil armazenar grãos aí com 15, 14, 17, 18, 20% de umidade. No Brasil não é assim. Então, para a gente conseguir conservar grãos no Brasil, a gente precisa secar, a gente precisa ter grão seco, a gente precisa tirar o grão dessa área de vulnerabilidade, de suscetibilidade a ataque de fungos, de pragas, insetos, onde é o ponto de problema. Então, o que acontece? Grão, uma vez que a gente tem uma dificuldade, inclusive também de resfriamento devido à nossa condição de clima, a gente fazendo a aeração convencional, a gente não consegue obter uma boa condição de resfriamento. Então, levando isso em conta, a gente precisa levar em conta também que mantendo assim o grão numa faixa de temperatura já não muito adequada e ainda com teor de umidade elevado, obviamente a gente vai colocar esse grão numa situação de risco e de estresse, vamos dizer assim, para ele, ou seja, o metabolismo desse grão vai se acelerar, esse grão vai perder proteína, ele vai perder matéria seca, esse grão vai liberar calor para a massa de grãos, esse grão vai perder água, então o ar intersticial vai se aquecer, vai se umedecer e vai criar ali um ciclo vicioso, que vai acabar culminando em deterioração. Então, quando se fala em teor de umidade, eu tenho a seguinte opinião: grão para se conservar, levando em conta especificamente nossa situação aqui Brasil, precisa ser grão seco.